Nessa aula, nós vamos estudar sobre a estrutura do sermão. Quais os elementos que compõem a estrutura de um sermão? Um sermão precisa ter unidade, ordem, simetria e progressão. Simetria, gente, significa harmonia. Todo o sermão precisa estar em harmonia. Precisamos entender que qualquer explicação requer organização, ordenação, lógica e clareza. Sendo o sermão uma explicação da palavra e vontade de Deus, esse deve ser didático. A prática de pregações através dos tempos levou os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes nos sermões, dando a eles uma estrutura que facilita o desenvolvimento da mensagem. Esses elementos, como alvo, texto, tema, introdução, corpo, conclusão e apelo, compõem o que chamamos de estrutura do sermão e são imprescindíveis, pois norteiam a linha de pensamento do pregador, direcionando o ouvinte para o conteúdo da mensagem. Quando eu falo estrutura do sermão, estou me referindo à organização do sermão, com suas divisões técnicas, que servem para orientar o pregador na apresentação da mensagem. Primeiro, alvo ou objetivo. Nessa etapa do sermão, o objetivo ou o assunto, o pregador deverá estar inspirado por Deus. É exatamente aqui que ele recebe a mensagem que tem a pregar e, a partir deste ponto, estruturá-la. Se você não tem nada para falar, não fale nada. Porém, se o Espírito Santo lhe der algo a falar, fale, mas fale direito. Esse é meu lema. Segundo, texto bíblico. Na verdade, o texto bíblico ele é o assunto do sermão que deverá ser baseado em um texto bíblico. Todo sermão deve ter um texto bíblico. Tranquilo, gente? Terceiro, tema. Para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar, é imprescindível o emprego de um tema. O ouvinte realmente estará adentrando no seu sermão. Quando você dá um tema à mensagem, o ouvinte já sabe mais ou menos sobre o que você vai falar. Então, por mais que você se perca na mensagem, você sempre vai citar o tema e vai acabar voltando. Quarto, introdução. Começar bem é provocar interesse e despertar atenção. Aproximar o ouvinte do sermão e dar a ele uma noção ou explicação do que vai ser falado. A introdução fica por último. Não se preocupe com isso no início do sermão, tranquilo? Quinto, corpo do sermão. Essa é a principal parte, onde deverá estar o conteúdo de toda a mensagem, ordenada de forma lógica e precisa. Neste ponto também deverão ser abordadas algumas aplicações utilizadas durante o sermão, como ilustrações, figura de linguagens, etc. Sexto, conclusão. Uma conclusão desanimada deixará os ouvintes desanimados. Baseado no objetivo específico do sermão, a conclusão é uma síntese do mesmo e deve ser uma aplicação final à vida do ouvinte. A conclusão pode ser um resumo de tudo que você falou. Conclusão não é outro sermão, entendeu? Eu vou falar mais à frente tudo isso aqui, não se preocupe. Sétimo, apelo. O apelo é um esforço feito para alcançar a consciência, o coração e a vontade do ouvinte. São os frutos do sermão. Todo pregador, ao final do seu sermão, tem por obrigação de fazer o apelo. Objetividade. Uma boa mensagem é objetiva desde o começo até o fim. Ou seja, um bom sermão obedece a um tema desde a introdução até a conclusão. E isso aqui que é importante. É por isso que muitos pregadores se perdem. Por quê? Porque eles não estão com as suas ideias ordenadas. Ou seja, não estão com objetividade no sermão. E aí se perdem. Podemos esboçar esta objetividade com a seguinte ilustração. Certa senhora possui um passarinho de estimação
e um gato travesso está prestes a pegá-lo. Seu filho vê a cena, lhe transmite o fato com as seguintes palavras: Mamãe, um gato pulou em cima da janela e vai pegar o passarinho na gaiola. Agora, observe isso aqui. Vejamos a eficiência da expressão do menino. Primeiro ponto, atraiu a atenção da mãe para aquilo que estava falando. Segundo ponto, levou a mãe a tomar uma atitude, no caso aqui, em defesa do pássaro. Terceiro, falou pouco, mas falou objetivo. Você está me entendendo o que é um sermão objetivo? Seu objetivo é atrair a atenção dos ouvintes e levá-los a tomar uma posição com relação ao propósito da mensagem. É essencial a todo pregador seu objetivo. Um sermão objetivo bem dividido, bem preparado, ajuda tanto ao pregador quanto ao público. As melhores mensagens nunca serão esquecidas. E por quê? Porque tem pessoas que lembram de mensagens que foram pregadas há vários anos. E por que lembram dessas mensagens? Porque eram mensagens objetivas. Estas mensagens, de alguma forma ou de outra, lhes atraíram a atenção. Você está entendendo o que é ser objetivo? É basicamente essa ilustração que eu contei para vocês. Bem resumida, ou seja, lacônica, sucinta. O texto bíblico é a passagem bíblica que serve de base para o sermão. Ou seja, este texto deverá fornecer a ideia ou verdade central do sermão. Nunca se deve tomar um texto somente por pretexto e logo se esquecer do texto. Você já viu aquele pregador que lê o texto e você fica esperando uma explanação, uma explicação daquele texto e no final você acaba se decepcionando, porque ele leu o texto, mas esqueceu do texto. Fugiu do texto, entendeu? Foi viajar e não voltou mais. Então, se você lê o texto, não explicou o texto, você fez tudo, menos pregar. É normal vermos pregadores lerem um texto com infinidade de versículos desse tamanho e pregar sobre tantos assuntos diferentes que, após variar tanto o rumo do assunto em que começou a mensagem, nem ele nem o público sabe no final das contas aonde se quis chegar com o texto e com a pregação. Uma pregação cheia de variações de assuntos não deixa o público captar uma linha de pensamento dentro da mensagem. O erro de muitos pregadores é querer pregar uma infinidade de assuntos em um único texto. Outro tipo de erro comum é aquele cometido por certo pregador que lê os 36 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João e em seguida disse: agora, meus irmãos, vamos falar sobre João 3,16. Aí fica a pergunta: o que ocasionou tal pregador a ler tantos versículos? Simplesmente gastou ou perdeu tempo, cansou o público e não aproveitou quase nada do que leu. O que seria correto fazer aqui? Ora, se o que ele iria pregar estava contido em João 3,16, então deveria ter ignorado os outros 35 versículos. Naturalmente, existem mensagens que estão contidas em textos com vários versículos, tais como as parábolas ou outras passagens semelhantes. O que o pregador deve fazer? Ler somente o necessário aonde irá basear sua mensagem. Obviamente, conhecendo o contexto da passagem, né? E o que é o contexto? É as partes antes e depois dos versículos que escolheu para pregar. Então, você precisa dominar isso aqui. Você está entendendo? Se você vai pregar sobre parábolas, você não vai ler a parábola todinha. Você vai escolher um versículo pelo qual você vai basear a sua pregação. Você lê esse versículo e tranquilo. Mas para isso é preciso você entender o contexto, as partes que vêm antes ou depois do texto. Tranquilo, gente? Existem algumas vantagens no uso de um texto bíblico. Primeiro, o texto dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus. O texto constitui a base da alma do sermão. Terceiro, através da pregação por texto, o pregador ensina a palavra de Deus. Quarto, o uso do texto ajuda os ouvintes a reter a ideia principal do sermão. Quinto, o texto limita e unifica o sermão. Sexto, permite uma maior variedade nas mensagens.
Sétimo, o texto é um meio para a atuação do Espírito Santo. Tipos de texto que devemos evitar. Textos longos cansam os ouvintes. Eu acabei de falar. Exemplo, imagina você falar aí sobre o Salmo 119, com 176 versos. É complicado, né? Então evite textos longos, tranquilo? Textos obscuros que causam polêmicas na igreja, como 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, onde Paulo vai falar sobre o véu. Então, se você não sabe explicar o contexto do véu, então você não explica, você não fala sobre esse tipo de texto. Esses textos requerem mais estudo, requer uma hermenêutica profunda, uma hermenêutica histórica, cultural, entendeu? Textos difíceis, os ouvintes não entendem, como por exemplo, predestinação, em Efésios capítulo 1, o versículo 3. Imagina você falar sobre predestinação. Você às vezes não domina nem a matéria de soteriologia. E para você pregar isso aqui no púlpito, você precisa de um conhecimento. Nem todo mundo vai entender sobre predestinação. Predestinação e livre-arbítrio são temas para debates, entendeu? Textos duvidosos. E Deus não ouve a pecadores, em João capítulo 9, versículo 31. Como assim Deus não ouve a pecadores? Isso vai ficar martelando na cabeça do ouvinte. E aí você vai ter que explicar. Deus não ouve a pecadores. Que tipo de pecadores? Se somos todos pecadores. Tá entendendo? Então, esse tipo de texto você evita. A não ser que você pregue, você explique e deixe bastante lúcido para não causar dúvida ou polêmicas no meio da igreja. Tranquilo, gente?